O Softex foi a visão de algumas pessoas, 4 pessoas na época, que perceberam um movimento internacional, principalmente na Índia, que já tinha começado esse movimento naquela época, de credenciar o país a ser um produtor de software. Na época só se falava software, TI ou TIC, esses outros termos surgiram depois, mas o Brasil tinha que ser um grande... Exportar o quê? Exportar serviço. Serviço com algum valor agregado, serviço de valor mais alto, não mão de obra de pedreiro. E aonde que a gente poderia fazer isso? Em software. Então essas pessoas perceberam isso. Mas a indústria de software brasileira, apesar de grande, ainda sofria na época com reserva de mercado, era fechado, os equipamentos chegavam com atraso aqui, o software era atrasado tanto quanto o equipamento. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda essa cabeça? Exportação. Zero, não tinha nenhuma empresa exportadora de software aqui, tinha importação, já tinha Microsoft e tal. Como é que a gente muda isso? Então o Softex naquela época começou com uma visão de um tripé que sustentaria toda essa mudança. Esse tripé tinha a academia, para fornecer a informação e a formação necessária, os governos que estimulariam regionalmente, localmente na cidade ou no estado, estimularia o próprio governo federal isso acontecer, e as empresas que é o que faz isso acontecer de fato. Então estimulou-se na época 7 agentes regionais, que se falavam, 7 entidades em 7 regiões diferentes do país, a criar um ambiente propício a desenvolver empresas de software com capacidade de exportação, empresas de classe mundial e etc. Esses 7 rapidamente viraram 14, alguns deles por motivos políticos, né? Claramente, isso é normal, faz parte toda vez que existe política envolvida, sempre tem a pressão política para isso acontecer, mas alguns por vocação natural, né? Então tinha cidades, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Campina Grande, onde tinha excelência, e tinha algumas outras cidades onde não tinha tanta excelência. São Paulo não entrou nesse começo por falta de articulação, porque em São Paulo tudo é maior, mais complicado. Articular esse tripé em Campinas já não foi fácil, em São Paulo, qual universidade? Quais empresas? É muito mais complicado. Mas isso funcionou, esse tripé funcionou, o governo pôs dinheiro no começo, parte do dinheiro era do governo federal, parte das Nações Unidas, do PNUD, o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento. Funcionou muito bem nesse começo, essas 14 agentes regionais se estruturaram, formaram polos regionais de articulação, e na época tinha 3 vertentes, tinha 3 operações que se fazia. A mais importante delas era exportação, a gente tinha que fazer as empresas exportarem, esse era o objetivo. Ele nasceu com o nome de Softex 2000, que era o Programa Nacional de Software para Exportação, CX era de exportação, e o objetivo era exportar $1 bilhão no ano 2000, tá? Isso em 92. Com o tempo, aumentou essa abrangência, porque a gente percebeu que só exportar estava muito longe, as empresas não tinham capacitação para exportação. Então entrou uma outra vertical de atuação aí, que era capacitação para exportação, fazer as empresas aptas a exportar. Depois percebeu-se que não adiantava exportar também, mesmo tendo capacitação, se a empresa não tivesse dinheiro para fazer isso acontecer. Então veio uma vertical que chamava funding, que era fazer as empresas terem dinheiro para se capacitar e exportar. E aí percebeu o seguinte, um dia alguém falou, bom, mesmo que todas as empresas que a gente tivesse hoje exportassem de hoje para amanhã, amanhã, todo mundo exporta, nós não vamos atingir 1 bilhão, nós precisamos de muito mais empresas. E aí surgiu a vertical de formação de novas empresas, a vertical que criou as incubadoras no país. Depois a gente fala das incubadoras, é o projeto Gênesis, que gerou o sistema de incubação de tecnologia no país. Tá? Essas eram as 4 verticais de atuação do Softex. Era um programa de governo, então era um programa que estava abrigado dentro do CNPq, mantido e custeado pelo governo federal, com apoios regionais, mas o principal patrocinador era o governo federal e as Nações Unidas. Eu acho que uma das grandes coisas, uma das grandes sacadas aí no começo, foi que não se criou um sistema de matriz e filial.
as entidades regionais foram estimuladas a ser uma entidade autônoma. Então, não era uma filial do Nacional, era uma entidade autônoma. Aqui em Campinas, por exemplo, o Núcleo Softex Campinas, a entidade daqui, é uma parceria da Unicamp com a Prefeitura de Campinas, com a Associação de Empresas de Software de Campinas. Então, ela é completamente independente da Nacional. São duas entidades sem fins lucrativos, cuja a relação de dependência é um convênio de cooperação, colaboração e de trabalho conjunto, de uso do nome, da marca, etc. Mas são independentes na sua gestão, na sua operação, etc. E isso vale para o Brasil inteiro, para todos os agentes no Brasil.